E aí, galerinha, tudo bem do primeiro ano? Olha, hoje vamos tentar fazer diferente, né? Essa mini vídeo aula, bem rapidinho, bem simples, para não ficar muito cansativo, sobre o nosso próximo assunto que vocês vão ver agora, que é o movimento uniformemente variado. Nas últimas aulas nós vimos o movimento uniforme e nós percebemos que era um movimento no qual não existia aceleração, consequentemente a velocidade era constante. Usamos a fórmula do sorvete, resolvemos questões, tal. No movimento uniformemente variado, você já percebe logo aqui qual é a diferença. Primeira, existe aceleração, só que agora essa aceleração vai ser constante, vai ser sempre igual. Se tem aceleração, quem surge de novo é a velocidade. Agora a velocidade ela vai variar, mas ela vai variar de maneira constante. Ela vai aumentar sempre do mesmo jeito, ela vai diminuir sempre do mesmo jeito, por conta dessa aceleração. Então você lembra aí dessas duas características que classificam o movimento uniformemente variado, tá bom? Pois bem, dentro desse movimento você tem algumas funções. A de hoje, que nós vamos ver, é a função horária da velocidade. Tá bom? A sua estrutura é muito parecida com a do sorvete, mas busca outra coisa, que no caso aqui ela vai buscar a velocidade, tá bom? Então, a função horária da velocidade. A velocidade depende do tempo, tá? E podemos observar aqui, ó, V é igual a V0 mais A vezes T. Eu gosto de chamar de Vi vovó atrás do toco, né? Uma forma legal de você memorizar, de aprender essa fórmula, tá? Como eu sempre faço nas aulas, vamos identificar quem é cada letrinha. Então você observa aqui, o V é a velocidade final, as unidades de medida vão ser metros por segundo ou quilômetros por hora. Velocidade inicial, metros por segundo ou quilômetros por hora, o nosso V0. O A é a aceleração, que em sua grande maioria vamos trabalhar em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, geralmente nós transformamos de quilômetros por hora para metros por segundo para que o amor esteja no ar. Lembra? As unidades serem sempre compatíveis. Então, aqui no caso, a aceleração, em sua grande maioria, é em metros por segundo ao quadrado. E o tempo, segundos ou horas, tá certo? Mas sempre, como eu disse, prevalece aí as unidades oficiais, as unidades que são compatíveis, tá bom? Vale salientar nessa fórmula também que essa aceleração, da mesma forma que no movimento uniforme nós calculávamos a velocidade por delta S sobre delta T, essa aceleração também ela pode ser necessária em alguns casos. Para isso, vale a gente lembrar aí da formulazinha da aceleração média, que é delta V sobre delta T, tá bom? Então, em alguns casos em que a aceleração não for dada, você pode recorrer. Vale aí salientar a revisãozinha, você dá uma olhada nas aulas e atividades que nós já fizemos a respeito do assunto para você lembrar. Inclusive, na atividade, a primeira questão é uma questão de revisão, para a gente lembrar da aceleração, tá bom? Lembra que eu falei também que quando eu falo em função, você tem duas variáveis onde uma depende da outra. Aqui quem são? É a velocidade final e o tempo. Se eu quero a velocidade, me dê o tempo. Se eu quero o tempo, me dê a velocidade. E quem é o V0 e o A? São os chamados valores fixos, afinal de contas. A velocidade inicial ela vai ser sempre a mesma, dentro da mesma situação, claro. E a aceleração, por natureza, ela é constante, tá bom? Então são sempre aqueles valores fixos que vão te ajudar a montar a fórmula, e o V e o T é quando você quiser resolver essa fórmula. Sempre lembrando, quer o V, me dê o T. Quer o T, me dê o V. Tá bom? Então ela é muito parecida na sua estrutura com a do sorvete. Eu acho que acredito que depois de 2, 3 questões você vai entender ela e vai conseguir. Lembrando que ela serve para encontrar apenas velocidade. Nas próximas aulas eu vou ensinar para você como calcular o espaço, tá bom? Pois bem, bem simples e bem fácil. Mais uma vez aí as letrinhas, o que elas representam e suas unidades, tá bom? Agora vamos resolver uma questão, aliás, duas questões envolvendo esse conceito. Aqui eu já tenho preparadinho, ó. Dá para ver direitinho, dá. Pronto. Olha essa questão aqui, ó. É dada a seguinte função horária da velocidade escalar de uma partícula em movimento uniformemente variado, ou seja, existe aceleração, ela é constante, a velocidade ela vai variar, mas ela vai variar também de forma constante, tá certo? Ela vai variar sempre do mesmo jeito, tá bom? Pois bem, tá aqui a função, ó. O V, vovó atrás do toco, ó. V, V0, o A e o T. Lembrando que esse A ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Pode ser um movimento acelerado
ou movimento retardado, como vimos nas aulas anteriores, tá certo? Se a aceleração for negativa, obviamente que fica menos, se for positiva é que fica mais, tá bom? Aqui no caso, ó, aceleração positiva é um movimento no qual o carro está acelerando, tá certo? Pois bem, vamos lá, então vai ficar V igual a 15 mais 20t. Olha a pergunta, determine a velocidade inicial e a aceleração escalar da partícula. Essa pergunta não precisa de cálculo, você vai apenas identificar esses valores dentro da fórmula. Vale salientar que aqui é V igual a V0 mais A vezes T. Vi vovó atrás do toco. Quem está no lugar do V0? O 15, não é isso? Então aqui vai ser V0 igual a 15 metros por segundo. Professor, por que metros por segundo? Olha bem aqui o SI, ó, Sistema Internacional de Medidas. Então a gente vai usar as unidades oficiais. Então fica V0 igual a 15 metros por segundo. A aceleração também não precisa calcular, ela já está entregue para você. Ó. Essa letra A é apenas para você identificar os valores dentro da função. Então o nosso A vai ser 20 metros por segundo ao quadrado. Lembra da unidade. Tá bom? Então, bem simples e bem fácil. Quando pedir para identificar a velocidade inicial e a aceleração, basta você olhar para a função. Afinal, eles são chamados valores fixos. Pois bem, já a letra B, não, a letra B ele pede que você resolva. Olha aqui, ó, velocidade escalar no instante 4 segundos. Instante é tempo, né? Então, vamos aqui. Velocidade igual a 15 mais 20. Estou pegando a função que a questão nos deu e estou substituindo. Ó, no lugar do T, eu coloco o 4. Afinal de contas, são 4 segundos. Então, V igual a 15 mais 20 vezes 4. Pois bem, para resolver, começamos pela multiplicação. Guarda esse 15 que já lhe entra na história. 20 vezes 4, 80. Velocidade igual a 15 mais 80. Velocidade igual a 95 metros por segundo. Então, quando a partícula tiver no instante 4 segundos, a sua velocidade vai ser de 95 metros por segundo. Tá certo? Vejam, a velocidade ela muda, mas ela vai mudar sempre de forma constante. Por isso que a gente pode determinar ela em qualquer ponto da trajetória. Então, aqui 95 metros por segundo. O que não vai mudar dentro dessa situação é só a aceleração, que ela sim, ela sempre é a mesma dentro daquela situação que você está calculando, tá bom? Olha a letra C. Letra C diz o seguinte: o instante em que a velocidade escalar vale 215 metros por segundo. Observe que aqui a pergunta é o inverso da letra B. Na letra B ele dá o tempo e pede a velocidade. Aqui ele pede o tempo, ao qual é o instante, e ele te dá a velocidade. Lembra aquele esqueminha? Se quer um, me dê o outro. Tá? Então aqui no caso, substituindo a mesma função, só que agora esse 215, como ele é uma velocidade, não esqueça, aí a unidade de medida ela é fundamental, ela é a sua amiga, ela vai lhe ajudar a identificar o cálculo, então não menospreze ela. Se eu estou em metros por segundo, são 215 metros por segundo, ele vem para o lugar da velocidade. Então fica 215 é igual a 15 mais 20t, tá bom? O que é que eu vou fazer agora? Fazer as devidas modificações aqui. Então ficamos com 20t, o 15 ele passou negativo, aí eu trouxe todos os termos para cá, então ficou 20t é igual a 215 menos 15, tá bom? Pois bem, 20t é igual a 215 menos 15, obviamente vai ser 200. T, quem está multiplicando passa dividindo, então t é igual a 200 dividido por 20. Aí eu já fiz aqui o corte, né? Lembrando que você vai cortar 0 com 0, sempre o mesmo tanto em cima, o mesmo tanto embaixo, não corte além do necessário, e ficamos com 20 dividido por 2, que vai dar 10 segundos, tá? Então, quando essa partícula atingir os 10 segundos, a sua velocidade vai ser de 215 metros por segundo, tá? Então, recapitulando, pegue a velocidade, coloque no lugar do V, igual a 15 mais 20t. Trouxe o 15 para o outro lado, depois inverti todo mundo e organizando, ficando 20t igual a 215 menos 15. Lembrando que, para quem não entendeu, ó, o 15 você traz ele para cá, se ele está positivo ele passa negativo. Depois eu inverti todos os termos, eu trouxe o 20 para cá e levei o 215 menos 15 para lá. Quando você inverte todo mundo, ó, os sinais não sofrem alteração, tá legal? Pois bem, feito isso, 20t igual a 200, 200 dividido por 20, 10 segundos, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Vamos para a segunda. Deixa eu organizar aqui, ó. Segunda questão. Uma partícula com velocidade inicial de 20 metros por segundo move-se com aceleração escalar constante igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Observe que a aceleração é
negativa, mas sem problema, dá para resolver da mesma maneira. Letra A, escreva a função horária de sua velocidade escalar. Escrever a função não é necessariamente resolver, é apenas montar. Então, para eu montar, quem é que eu preciso? Dos valores fixos, que no caso são V0 e o A. A questão nos deu, vou apenas organizar aqui. Ó. O V0, a velocidade inicial, são 20 metros por segundo e a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Organizado, agora eu vou substituir. Olha aqui, ó. V é igual a V0 mais A vezes T. Vi vovó atrás do toco. Então, aqui no caso, o V0 vai ser 20. Observe que na fórmula tem mais, mas como aqui é a aceleração negativa, ela vem negativa para cá. Então, fica V igual a 20 menos 2T. Tá bom? E aí você montou a função horária da velocidade, que é o que a questão pede. Ela não pede para você resolver, apenas para montar. Você vai resolver nessa letra B aqui. Lembra, para resolver, eu preciso do tempo ou eu preciso da velocidade final. Só assim eu consigo desenrolar a questão. Nessa letra B, o que ele está pedindo? Ó, determine o instante em que sua velocidade escalar anula-se, ou seja, o momento em que ela é igual a zero, ó, velocidade igual a zero. Se um corpo parte do repouso, a velocidade inicial é zero. Se essa velocidade anula, a velocidade final é zero. Parte do repouso, velocidade inicial zero. Se essa velocidade se anula, velocidade final zero, tá bom? Nesse caso, nós temos uma velocidade inicial, ela é 20, ó, nós montamos aqui, só que a final vai ser zero, afinal de contas ela termina, ó, ela acaba, anula-se. Então olha como é que fica a montagem. 0 é igual a 20 menos 2t. 2t é igual a 20. O que é que eu fiz? Esse menos 2 eu levei para o outro lado trocando o sinal. Depois ficou t igual a 20, o que está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 2, 10 segundos. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você pode voltar o vídeo de novo. E eu vou enviar para vocês agora uma lista com algumas questões para você resolver. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.